O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente para que eu possa entender, na boca para que possa proclamar, no coração para que possa amar a palavra que vou escutar. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram eles Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos dizer juntos? Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os encobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com muito medo ao entrarem na nuvem, e da nuvem veio uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Vamos dizer esse último trechinho também? Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Outro dia eu mostrei aqui, e depois eu recebi bastante retorno de que como foi interessante. Às vezes a gente pensa que todo mundo sabe, mas nem todos sabem, né? Nós temos na igreja 2 altares principais, o altar da palavra e o altar da Eucaristia. E temos 2 livros principais. Um que é o lecionário. O lecionário é o livro das leituras. Aqui tem as leituras bíblicas, todas as leituras que tem nesse livro são da Bíblia. Textos do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento e os Salmos. Nas missas do dia de semana é um outro livro igualzinho esse aqui é das leituras de domingo. Tem um outro igualzinho esse do dia de semana e um outro igualzinho esse do dia dos santos. Então aqui não tem a Bíblia toda, aqui tudo que tem aqui é da Bíblia, mas aqui é um pedacinho da Bíblia só. Daqui nós tiramos as leituras, por isso a palavra de Deus, Deus fala deste altar, porque aqui é a palavra que acontece. Temos o outro altar da Eucaristia e um outro livro principal, que é o missal, o livro da missa, missal. Aqui tem as leituras, as orações que o padre faz, as orações do padre, as orações eucarísticas, os prefácios, as orações da coleta, aquela oração do comecinho da missa, quando o padre reza, e daí daquele, sempre no comecinho, no final, o padre diz, oremos, aí tem um instantezinho de silêncio, para você colocar as suas intenções, né? E a oração da coleta final. Não sei se você percebeu, prestou atenção, mas a oração inicial da missa de hoje dizia assim, ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado. Finalzinho do texto do Evangelho, a nuvem encobre os discípulos de Jesus, eles ficam com medo, e da nuvem vem uma voz que diz, este é o meu Filho amado, e o que mais? Ai, quem sabe vai falar bem alto. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Lá no dia em que Jesus foi batizado, do céu veio uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, no qual ponho todo o meu agrado. Então é uma revelação que acontece no batismo, é uma revelação que acontece na transfiguração. Deus revela, Jesus é o meu Filho. Vem a nuvem é a glória de Deus, a nuvem encobre os discípulos e a voz de Deus diz, é o meu Filho. E aí dá uma ordem, escutai o que ele diz. A liturgia, 2000 anos de liturgia, né? Não é uma coisa que foi inventada ontem, a igreja vai caminhando, desde a primeira missa. Quem é que sabe qual foi o dia da primeira missa?
Não é a primeira missa do Brasil, a primeira missa que existiu no planeta Terra. Qual foi o dia da semana? Uma quinta-feira. Quinta-feira pecadora. Não é quinta-feira pecadora? Quinta-feira o que então? Ah, quinta-feira santa, vai ser daqui a alguns dias. Jesus reuniu os discípulos ao redor da mesa, distribuiu o pão e o vinho, meu corpo e meu sangue. Foi a primeira missa. Depois, no primeiro domingo da ressurreição, já tem a segunda missa, os discípulos estão reunidos, Atos dos Apóstolos relata, são perseverantes na oração, na doutrina dos apóstolos e na fração do pão. É a segunda missa, e depois nunca mais, 2000 anos de cristianismo, deixou de ter missa. Sempre tem. A gente devia dizer assim, glória a Deus. Nunca mais deixou de ter missa. Oh, glória a Deus. É uma bênção, gente, porque a gente faz aquilo que Jesus fez a primeira vez. Nós não inventamos. Por isso é que eu estou lembrando essa oração aqui. O Deus que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, a palavra que nós proclamamos, para que, purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Então, ouvir Jesus e colocar em prática as palavras que Ele diz, é para purificar o olhar da nossa fé, e com o olhar purificado a gente enxergar a glória de Deus e chegar na eternidade. Veja, filhos, Evangelho da Transfiguração, e nós estamos num tempo muito oportuno, que é o tempo da Quaresma, e o tempo da Quaresma é um momento de transfiguração, é um momento para que nós trabalhemos a nossa transfiguração, nós nos transfiguremos em Cristo. Cristo teve seu corpo, seu rosto, sua face transfigurado diante dos discípulos, ficou branco a sua roupa alvejante, Ele se transfigurou, ficou numa figura diferente. Quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, escutamos o que Deus diz, nós também devemos nos transfigurar. Deus faz com a gente um pacto, uma aliança, e Ele é fiel. Primeira leitura, queridos, estimados no meu coração, vou passar bem rapidinho, igual o The Flash, pela primeira leitura. Mas a primeira leitura, lá do livro do Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão. Então Deus leva Abraão para fora, olha e pede para que Abraão olhe as estrelas do céu e diz, olha, tu terás uma descendência tão numerosa, e Deus sela com Abraão um pacto. Naquela época, temos que pensar, os acordos, os contratos eram assim, né? Igual no tempo dos nossos pais e avós, no fio do bigode. Então os contratos eram assim, a pessoa esquartejava os animais, oferecia aqueles animais e fazia um pacto, uma aliança, um contrato, e aqueles animais eram esquartejados, divididos ao meio, e a pessoa passava, botava um pedaço do animal aqui, um pedaço aqui, e a pessoa passava pelo mal dizendo assim, se eu não for fiel a esta aliança, que eu seja esquartejado como esses animais. Olha só, agora olha o que acontece com Deus e Abraão. Deus chama Abraão e diz, Abraão, fui eu que te mandei sair de Ur da Caldeia, vou fazer contigo um pacto, uma aliança. Pede para Abraão trazer, os animais, traz uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, divide tudo, passa ao meio. Só que aí, não é Abraão que passa ao meio. Olha o que acontece. Aí acontece assim, quando o sol já se põe, caiu um sono profundo sobre Abraão. Aliás, esse negócio do sono é interessante. Tem o sono aqui sobre Abraão. No Evangelho, os discípulos sentiram muito sono, e quando acordaram, Jesus estava transfigurado. O sono de José, o teu sono, quando você vai rezar, e dá aquele soninho, começa a rezar o terço e dorme, começa a ler a Bíblia e dorme. O sono é presença de Deus também, é bom a gente pensar nisso. Abraão teve um sono, e aí, quando o sol já ia se pondo, quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passou por entre os animais divididos. O que é interessante a gente saber daqui? Então, Deus chama Abraão e faz um pacto com ele. Deus manda esquartejar. Não foi Abraão que propôs a aliança, foi Deus quem propôs. Tanto que não é Abraão que passa pelo meio dizendo, se eu não for fiel, que eu seja esquartejado. É o braseiro de Deus, é o sinal de Deus, é Deus que passa pelo meio. Por quê? Porque a aliança é proposta por Deus, e Deus está se mostrando fiel à sua aliança. Deus chama você, chama a mim, chamou Abraão, faz conosco uma aliança, é uma aliança de amor, e Deus é fiel à sua aliança. Deus não é como um homem fraquinho para mentir, Deus é fiel.
Então aquilo para o que Deus te chamou, o amor que Deus derrama em sua vida, o convite que Deus faz para que você seja eterno, Ele é fiel, Ele não se engana, Ele não mente e Ele não desanima. Agora, uma coisa importante a gente entender: Deus faz com Abraão um pacto, faz com Abraão uma aliança, promete para Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar, e Deus cumpre essa aliança. Mas Abraão teve muita paz na vida dele? Não. Deus cumpriu a aliança no tempo de Abraão? Não. Cumpriu no tempo de Deus. Então Deus é fiel, Ele cumpre, mas é no tempo de Deus, e não é sem tribulação, não é sem dor, não é sem sofrimento, não é sem temor, mas Ele é fiel. Então Abraão sofreu, padeceu, mas nunca deixou de crer, porque ele sabia quem tinha feito com ele a aliança. Então não deixe de crer, porque você sabe quem fez com você a aliança, é Deus Todo-Poderoso. Acontece no tempo de Deus, Deus sabe. Nós caminhamos, filhos queridos, para a transfiguração desse tempo quaresmal, passando pelo texto da segunda leitura, que é a carta que São Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, para você ler em casa. E aqui é a partir do versículo 17, Paulo dizendo assim, sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Veja, imitar aquelas pessoas que são seguidores de Cristo. Nós devemos ser seguidores de Cristo tão firmes, tão coerentes, tão fiéis à aliança que Deus faz conosco, que as pessoas têm que olhar para a gente e querer nos imitar. Lá vai um cristão que está indo para a missa, eu vou junto. Lá vai um cristão que vive os seus sacramentos, eu vou fazer como ele. Imitar o Cristo. E essa época de Quaresma é uma época oportuna para a gente viver essa graça. Agora olha o que Paulo fala, filhos queridos. Ele está escrevendo para o povo que ele formou, comunidade de Filipos, Filipenses. Olha o que ele diz: sede meus imitadores, observai os que vivem de acordo com o Cristo. E ele diz assim, já vos disse muitas vezes, e agora eu repito chorando. Pensa a agonia desse homem, formador de cristãos, que ensina, fala de Deus, fala de viver as verdades do Evangelho, fala desse Deus verdadeiro. Já disse muitas vezes, agora eu repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Muitos por aí, ele está falando para o povo de Filipos, lá da cidade dos Filipenses, onde ele formou. É como se ele estivesse aqui agora, na posição que eu estou falando. Há muitos por aí que se comportam, não é nem que sejam de fato, mas que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Não querem crer no Cristo que carrega a sua cruz, querem um Cristo das facilidades, um Cristo do melzinho na chupeta, um Cristo da sopinha de minhoca que não tem osso, né? Querem esse Cristo da moleza, um Cristo light. Não, nós não podemos nos comportar como os inimigos da cruz de Cristo. Veja que desde o comecinho da Quaresma nós cobrimos as nossas imagens, deixamos a cruz de Cristo para que seja o centro da nossa atenção. Aqui à frente tem a cruz é instrumento da salvação. Essa é de hoje a minha sexta missa, só de hoje domingo. Em todas elas eu falei isso, porque eu fui lembrando, e talvez você lembre, porque eu acho que em alguns dias eu já falei isso aqui também. Quando eu falo de inimigos da cruz de Cristo, tem até os inimigos de uma forma muito literal, né? Porque existem aí projetos tramitando em câmeras de deputados e sei lá onde aí, nesses lugares aí, para tirar a cruz dos lugares públicos. Quem é que tem medo da cruz? Quando eu vi aqueles desenhos, aqueles filminhos, tinha um vampiro. O vampiro mordia as pessoas, ele tirava o sangue das pessoas, mas se cravasse uma cruz no peito dele, ele morria. Se botasse uma cruz na frente dele, ele se derretia todinho. O vampiro tinha medo da cruz. No meu tempo, hoje em dia, as crianças estão acostumadas com os monstros bem mais terríveis. Os meus monstrinhos, as crianças riem hoje em dia. Aquilo que me assustava, hoje a criançada dá risada. Mas o diabo também foge da cruz.
E tem gente que se comporta como inimigo da cruz de Cristo. Eu já falei aqui outro dia e tem me assustado, porque eu saio por aí, vou fazer os velórios das pessoas, sepultar as pessoas. Tem muita capela de velório, de crematório, de tudo, que nem na capela de velório tem mais cruz. Caixão, então, antigamente todo mundo que era sepultado ia num caixão com a cruz em cima. Hoje eles botam uma Bíblia, botam um versículozinho, estão fugindo da cruz até o caixão. O defunto está sendo enterrado sem a cruz, nem na hora da sua sepultura. Às vezes vai alguém lá e ainda coloca um rosarinho, tem uma cruzinha, mas a cruz é salvação, a gente passa pela cruz, é a cruz de Cristo. Tem gente que se comporta como inimigo da cruz de Cristo. Hoje no Brasil não se fala em outra coisa, senão no texto das 4 horas da madrugada com o Frei Gilson. O Frei Gilson, existem freis que não são padres e freis que são padres. O Frei Gilson é um frei que é padre. Uma das obrigações do padre começa com a letra O, termina com a letra R. Orar é uma das obrigações do padre. Se um padre como o Frei Gilson reza às 4 horas da madrugada, sei lá, reza meio-dia, ele está fazendo uma das coisas que é a obrigação dele, rezar. Se tem gente, se ele abre uma rede e as pessoas começam a rezar com ele, qual é o mal que pode existir nisso? Um frei, cumprindo a sua missão de frei, rezando, propondo um horário de oração para rezar quem quiser, ele não está obrigando, ele não botou uma arma na cabeça, vem rezar comigo às 4 da manhã, reza quem quer. Por que é que tem gente incomodada com isso, filhos? Por quê? Tem gente aí, tá, um ataque, uma coisa violenta, desproporcional, diabólica. Tem gente dizendo que quem acorda às 4 horas para rezar com ele é desocupado. Pelo amor dos meus netinhos. Por que se incomoda? Paulo já sofria com isso há 2000 anos. Tem muita gente que se comporta como inimigo da cruz de Cristo. Inimigo da cruz. Não quer mais uma fé que suporte as dificuldades, mesmo sabendo, meu Deus é fiel, Ele vai cumprir, como fez Abraão. Talvez não seja no meu tempo, talvez eu tenha que passar pelos percalços, mas Ele vai cumprir. Gente que se comporta como, olha o que Paulo diz, estimados no meu coração, Paulo fala, se comporta como inimigo da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, só se preocupa com aquilo que é comer, beber, o Deus deles é o estômago, a glória deles está naquilo que é vergonhoso, só pensam coisas terrenas. Filhos, e aí nós precisamos nesse tempo quaresmal fazer uma leitura nossa mesmo, nós, aqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, se gloriam daquilo que é vergonhoso. Tem muita gente, e se nós não nos analisarmos, não fizermos uma introspecção, não olharmos no nosso espelho, colocarmos, talvez nós estejamos também em alguns momentos nos gloriando de coisas vergonhosas. Vem tanta coisa na cabeça para falar, filhos, mas eu vejo aí uns jovenzinhos, eu tenho que respeitar essa molecada, crianças, mas dá uma vontade, vem aqui, ó, tem que segurar, engolir de volta. Falei das coisas do Frei Gilson. Um outro negócio que está acontecendo muito aí, que está todo mundo vendo, é a festinha do Neymar. Quem viu a festinha do Neymar aí, levanta a mãozinha aí, para o padre ver. Festa que o Neymar fez aí. O Neymar está dizendo que não estava lá. Para mim não interessa se ele estava, se não estava. Para mim o que interessa é uma festa de um jogador de futebol, os amigos dele, um hotel fechado, levou um monte de homem e um monte de meninas. Aí vocês entendem. E aí ele está dizendo que não era ele, que era um sósia. Tem até uma música de uma dupla sertaneja, não era eu, confundiram, não era eu. Tudo bem, só que aí, filhos queridos, as meninas que lá estão indo para a televisão, para a rede social, para dizer, eu estava lá, eu fiz isso, eu recebi 20 mil para estar lá e lá, vocês sabem, na televisão, em rede social, se gloriando de uma coisa feia, não é, gente?
Ou isso é bonito? Tu acha que é bonito ser feio? É hoje, é 2000 anos depois. Mas tem tanta gente se gloriando de coisas feias. Pessoas fazendo coisas e querendo que os outros gostem também disso. Querendo que os outros se gloriem também de coisas feias. Muita gente sentindo orgulho daquilo que é horroroso. Temos que tomar cuidado para que nós também não sintamos glória das coisas que são vergonhosas. Só pensam nas coisas terrenas, só pensam naquilo que é terreno, no comer, no beber, no prazer, no se gloriar. O mundo não é só o terreno. Na quarta-feira de cinzas, quando começa a quaresma, nós recebemos sobre as nossas cabeças pó de ouro, 18 quilates, para a gente ter muita riqueza na vida. Foi isso que caiu na nossa cabeça? Derramaram na nossa cabeça champanhe de 15 mil reais a garrafa. Foi isso? Derramaram na nossa cabeça Itaipava bem geladinha. Foi isso? Não. O que puseram na nossa cabeça? Cinza. Para a gente lembrar, nós estamos começando a quaresma, somos pó, somos cinza. Nós vamos passar. Vamos passar. Esse mundo passa, é efêmero. Se eu perguntar, vou fazer uma pergunta. Por favor, com gentileza e generosidade, levanta a mão somente quem conhece alguém que já morreu. Só quem conhece alguém que já morreu, levanta a mãozinha para ver. Minha nossa! Todo mundo conhece alguém que já morreu? Baixa a mãozinha. Por favor, eu sei que é muito chato isso que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer mesmo assim. Quem acha que algum dia vai morrer também? Levanta a mãozinha para ver. Olha, meu Deus, Senhor, é disso que o Evangelho fala, da transfiguração. Nós somos passageiros e às vezes nós brigamos tanto por coisas, nos preocupamos tanto com coisas deste mundo que vão passar. Nós estamos apegados. Paulo alerta, filhos. Por isso é que a primeira coisa que eu fiz foi ler para você a leitura do livro da Bíblia, do livro da missa, do missal, que diz: meu filho, Deus pede que a gente ouça Jesus. Aí nós ouvimos Jesus na transfiguração. Paulo pede para que a gente ouça. Olha, sejam meus imitadores, ouçam. A glória dessas pessoas é tudo aquilo que é vergonhoso. Essas pessoas só pensam naquilo que é terreno. Agora olha o que Paulo diz: nós porém somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu e de lá aguardamos o nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai transformar o nosso corpo humilhado e tornará esse corpo semelhante ao corpo dele glorioso, com o poder que ele tem de sujeitar todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Continuai firmes no Senhor. Viva bem essa quaresma, não desperdice esse tempo. Olha, vamos aprofundar a nossa oração, vamos rezar um pouquinho mais. Se você não tinha o hábito de ler a Bíblia, agora faz um pacto, um compromisso. Eu vou ler pelo menos um trechinho a cada semana. Se eu lia um trechinho por semana, vou ler um a cada dia. Se eu fazia uma Ave Maria, eu vou fazer 2. É para a gente caminhar, aprofundar um pouquinho, permanecer firmes, é o que diz o Senhor. E filhos queridos, estimados, para a gente terminar, né? Porque já era para eu ter terminado há muito tempo. Olha só, o Evangelho. Eu não falei do Evangelho ainda. Não, mas eu vou ser breve, tá bom. Olha, vou só no comecinho então, só no primeiro versículo. Naquele tempo, aqui é capítulo 9 de Lucas, versículo 28. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. Jesus chamou Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para o quê? Tá, vou pedir de novo. Nós vamos fazer aquele coro, aquela resposta maravilhosa. Vamos estremecer o telhado dessa igreja. Deus chamou Pedro, João e Tiago para subir a montanha para rezar. Deus chamou os seus para rezar. Deus chamou você para rezar, para subir a montanha. Deus não chamou
Pedro, João e Tiago para se transfigurar. Enquanto ele rezava, ele se transfigurou. Enquanto você reza, você em casa, que está curtindo essa Santa Missa, participando dessa Santa Missa, quando você reza, você se transfigura. A oração nos transfigura no Cristo. Quanto mais rezamos, mais próximos de Deus, mais semelhantes, mais íntimos. Quanto mais rezamos, mais intimidade com Cristo. Quanto mais rezamos, mais intimidade. A oração é uma forma de falar com Cristo. Quantas pessoas entre nós, nas nossas missas, se comportam como inimigos da cruz de Cristo, não querem saber de oração, não dedicam 5 minutinhos por dia a uma oração, são capazes de criticar quem acorda de madrugada para rezar. Isso é uma falta de conhecimento até da igreja. Tem alguém aqui que já foi em algum mosteiro, onde tem os monges? Levanta a mãozinha para ver. Olha, até que tem algumas pessoas, bendito seja Deus. Todo mundo deveria fazer a experiência de passar um final de semana no mosteiro. Tem mosteiro até aqui pertinho, tem aqui em Picadas do Sul, das Irmãs, tem mosteiro em Rio Negrinho, tem mosteiro em Campo do Tenente. Os monges, eles rezam no mosteiro de acordo com as horas. Então eles acordam às 3 horas da manhã, primeira hora, e é assim por milênios. Então é uma missão da igreja rezar a toda hora. Mas tem gente que é inimigo da cruz de Cristo e não quer saber de quem reza. Filhos, escutar o que Jesus diz, não nos comportarmos como inimigos da cruz de Cristo e rezarmos para nos transfigurarmos, para criarmos intimidade com o Senhor, para nos aproximarmos mais e mais de Deus, porque nós somos pó. O mundo não é só terreno, nós não somos cidadãos desse mundo. Há um outro texto do Evangelho que diz: estamos no mundo, pero não somos del mundo, nós outros somos del cielo. Ah, gastei meu castelhano, hein? Nós somos do céu, filhos amados. O céu é o meu lugar, e é lá que a gente vai morar a eternidade. Que a gente aproveite essa quaresma para viver bem esse tempo, nos prepararmos, estarmos em sintonia, progredirmos no nosso transfigurar, na nossa transfiguração ao Cristo. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna.